Inclusão e acessibilidade à informação por meio do design. Gráficos táteis de azulejos coloniais das cidades de São Luís, Lisboa e Porto. São autores do trabalho Camila Andrade dos Santos, Thaís Maria Artioli Costa, Júlia Costa Pereira, Cleidson Miranda Novaes, Renato Natal Jorge e Ivana Márcia Oliveira Maia. Com grande influência portuguesa, a cidade de São Luís preserva o maior aglomerado urbano de azulejos dos séculos XVIII e XIX em toda a América Latina. Nos centros históricos de São Luís, de Porto e de Lisboa, são encontrados conjuntos de azulejos com a mesma estampa ou padrão, o que caracteriza a ligação histórica entre essas cidades. Além da função utilitária, o azulejo envolve o senso artístico e traz informações seculares. São poucos os padrões criados com relevos. A maioria apresenta os padrões gráficos em superfície lisa, o que impede a apreciação por pessoas com deficiências visuais. Nesse contexto, este trabalho apresenta as experiências de pesquisas desenvolvidas por docentes e discentes do Departamento Acadêmico de Desenho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no âmbito do design inclusivo. As pesquisas concentram seus esforços na reprodução de gráficos táteis em diferentes métodos e materiais. Para a produção dos gráficos táteis, por meio da prototipagem rápida, foi feita, primeiramente, a análise do material a ser prototipado. O desenvolvimento de metodologia de impressão e modelagem 3D para a construção de gráficos táteis vem possibilitar o acesso de pessoas cegas ou de baixa visão à exploração pelo tato dessa interface. Nessa pesquisa, trabalhou-se com azulejos de fachada, encontrados tanto em cidades portuguesas como Porto e Lisboa, como em São Luís, no Maranhão. Dessa forma, estabeleceu-se uma conexão iconográfica e iconológica, de forma a traduzir as mensagens deixadas pelos portugueses no patrimônio azulejar ludovicense. Embora haja um enorme esforço para traduzir para a forma tátil as informações visuais em sua totalidade, isso ainda não é possível através dessa técnica. Desse modo, se fez necessário selecionar as imagens, visto que alguns elementos podem confundir o usuário, comprometendo a compreensão da mensagem do gráfico tátil. Assim foram usados critérios de seleção, a forma, a contribuição cultural e a possibilidade de interpretação da composição gráfica. Nessa pesquisa foi selecionado o padrão ferradura, também denominado colchete ou constância, que foi muito utilizado em Lisboa no século XIX, e é um dos padrões que constam nas fachadas dos casarões do Centro Histórico de São Luís. A partir do apanhado histórico sobre o padrão gráfico apresentado, realizou-se o estudo iconográfico e iconológico, reunindo assim informações sobre o azulejo. Na sequência, foi realizada a modelagem tridimensional para a geração de um protótipo em PLA. Além da impressão por meios digitais, como forma de explorar possibilidades e materiais de baixo custo que influenciam no maior alcance dos resultados do trabalho, foram testadas alternativas, técnicas e materiais para a produção de modelos físicos de forma artesanal. Essas técnicas permitem a reprodução de modelos menos rigorosos, de baixa complexidade, que não exigem exatidão por meio de detalhes, portanto, apresenta-se como uma alternativa aos modelos de prototipagem rápida em alguns casos.
Esta etapa descreve os resultados obtidos pelas pesquisas intituladas Cidade dos Azulejos através do tato, reprodução de azulejos do Centro Histórico de São Luís em modelos físicos 3D para o reconhecimento por pessoas cegas e Tateando os Azulejos, um passeio pela história da azulejaria maranhense através do tato. Os projetos desenvolveram a reprodução de azulejos em artefatos físicos artesanais, além da tradução da sua descrição em braille, e tinham como objetivo geral tornar acessíveis as informações de e sobre azulejo para pessoas cegas, apoiando-se nos preceitos de bem-estar humano, que perpassa a ideia de fazer parte da sociedade de forma mais justa e igualitária, e da inclusão, que deve ser um processo de mudança da atual sociedade. O trabalho teve início com a pesquisa de referencial teórico sobre a azulejaria maranhense, para identificar tipologias e locais de ocorrência na cidade de São Luís. A partir desse levantamento, desenvolveu-se o croquis do Centro Histórico de São Luís e o mapeamento dos respectivos tipos de azulejos encontrados. Foram realizadas visitas nesses locais para o registro fotográfico das peças e posterior iconografia em programa ilustrador. A partir da análise de cada iconografia, foram selecionadas 5 peças para serem reproduzidas, todas da azulejaria portuguesa localizada no Centro Histórico de São Luís, segundo os critérios de facilidade de reprodução por meio de modelagem artesanal e consequente propensão a um melhor resultado final. As modelagens foram realizadas a partir da construção de um molde negativo de gesso em sulfato de cálcio hidratado, em que foram modeladas as peças em tamanho real da peça correspondente, também em gesso. Ao final, os textos explicativos dos azulejos foram impressos em braille em hardware específico. O design para acessibilidade, ou design inclusivo, é um caminho para a promoção da inclusão de pessoas, rompendo barreiras para grupo de pessoas com necessidades específicas. As iniciativas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência são de extrema importância para a busca de uma sociedade mais justa. Encontram-se escassos materiais didáticos e paradidáticos, assim como acervos de qualquer natureza acessível às pessoas com deficiência visual. Tornar São Luís mais acessível foi o que se pretendeu por meio destes projetos. Estes trabalhos, portanto, objetivam viabilizar alternativas inclusivas para pessoas de modo que possam compreender mais facilmente a história, a arte e a cultura de suas cidades, assim como as pessoas com deficiências visuais de outras localidades em visitação a São Luís. O material desenvolvido pode ser utilizado como instrumento didático em sala de aula, bem como sinalização em museus ou exposto em frente aos casarões como peças correspondentes. As técnicas aqui desenvolvidas possibilitam que este trabalho não se esgote, fazendo assim uma modelagem de mais unidades de azulejos para os mais diversos fins, seja educacional ou turístico, sempre com vistas à inclusão. Nós agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para conversar mais sobre o tema. Obrigada.